Minha passagem aqui é para falar um pouquinho sobre o que esperar dessa decisão, né? Tanto para 13 quanto para Serra Branca no final de semana, jogos da Série D, para que as equipes, no caso o Serra Branca já tem o calendário da Série D do ano que vem, foi adquirido dentro do próprio Campeonato Paraibano, mas o caso do 13 é de vida ou morte, então precisa passar pela Jacuipense, chegar à terceira fase da competição e garantir pelo menos a Série D. É lógico que em se tratando do Galo, a gente tem que falar fase a fase, mas a pretensão é que passando de fase, aí sim, né, comece a sonhar, trabalhando em chegar à Série C do Campeonato Brasileiro do ano seguinte. Mas vamos por partes. Começando pelo Serra Branca, que venceu a Juazeirense em Campina Grande. O jogo não foi fácil. A equipe baiana aqui vendeu caro essa derrota, perdeu muitos gols, inclusive, durante a partida, mas no segundo tempo, com as entradas do Dione, né, que é a grande contratação, digamos aí, dessa Série D das equipes paraibanas nos últimos tempos, e também do Toscano, a equipe evoluiu com maturidade e conquistou uma importante vitória. Creio eu que esses jogadores devem ser utilizados no jogo lá na Bahia. Pés no chão, tem um bom resultado, mas agora joga na casa do adversário. No caso do 13, foi até o território baiano, voltou com 3-1 contra a Jacuipense e agora decide em casa, numa expectativa de grande público, de bandeirão, uma grande festa. Mas a festa só se consolida quando dentro de campo as coisas acontecerem. Então, por mais que tudo seja criado, um clima muito gostoso de se jogar futebol, com torcida enchendo o estádio, bandeirão e tudo mais, jogadores do 13 e principalmente o Adriano Souza têm que entender o que é a Série D. Tem que entender que em alguns momentos, quando dá para jogar, quando dá para golear, quando dá para fazer espetáculo, beleza, mas nem sempre isso acontece. Não depende só de si, depende também da postura do adversário. Então, a Jacuipense vem aqui sem nenhum tipo de pressão. Já perdeu em casa, 2 gols de diferença, vem para cá, é um time de torcida, assim, pelo menos de pequena expressão, pouco conhecida a sua expressão lá na Bahia. Então, vem para cá sabendo que o 13 precisa de calendário ano que vem, que a pressão é grande. Então, é entender o momento, né? É entender o que o adversário vem a apresentar aqui no Estádio Amigão. O DNA ofensivo do 13, ele é muito bom, ele é muito importante, foi o que fez valer a vitória jogando fora de casa, digamos que os problemas que aconteceram no seu sistema defensivo, eles foram superados por uma grande intensidade ofensiva em que a equipe marcou 3 gols e poderia ter feito mais, só que agora a obrigação é do adversário. É a Jacuipense que tem que vir para cá e fazer pelo menos 2 gols de diferença para no mínimo levar a decisão para os pênaltis. Então o torcedor ele se empolga, ele gosta de ver um time ofensivo, ele sabe que o time tem essa capacidade, só que o 13 vinha antes dessa vitória de 3 resultados que não foram bons, né, e que o time sofreu em sua defesa. Lógico, agora nesse último jogo o Adriano Souza teve jogadores à disposição, poucos problemas, digamos assim, mas, repito, o momento é de cautela, o momento é de inteligência, é de entender o que é a Série D, o bom resultado que foi construído fora de casa e depois de consolidar essa classificação, aí sim, de certa forma, respirar e pensar em voos maiores, tá certo? Eu volto com vocês, bom programa. Valeu, Gustavo Rovares, nosso redator-chefe opinando aí. Tá dentro daquela ótica, né, que a gente espera para esse final de semana, tanto para 13 como Serra Branca, Eduardo. A análise do Gustavo Rovares está sempre bem apurada, né? Eu acho que é isso. Elegância também, né? Você viu? Você gostou? Gostei da elegância do chefe, cabelo. Você tá com saudade dele, né? Hoje? Eu tô com saudade do Gustavo Rovares, mas analisa aí, a opinião é aquilo que a gente tá na expectativa para esse final de semana, né? É isso mesmo, essa expectativa aí das duas equipes conseguir essa classificação, né? O Cadu Rezende tá dizendo que não só permanência é fracasso. Vou lembrar todo dia do 6º lugar do Paraibano. Calma, Cadu, a gente tem que pensar primeiro na permanência para depois pensar nesse acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Calma que as coisas vão acontecer no Galo da Borborema. Você vai ao jogo, quer ingresso? Então responde para mim. Quem é o atual presidente do Galo, ou o atual presidente do Conselho Deliberativo do 13, ou o atual CEO da SPE do 13, pelo 981821515, porque nossa enquete é o seguinte: 13, 84%, Serra Branca, ninguém votou, mas nos dois, 11%, nenhum, 5%, confiante o torcedor do 13, que promete lotar o estádio Amigão, um grande público, e para isso eu chamar lá na nossa redação, ao vivo conosco, o Daniel Vidal, com direito a vinhetinha em tudo, claro, para analisar aí, né? Para analisar aí essa
promoção. Tá animado, hein, Daniel? né? Então, Prolongada aí na venda dos ingressos, viu, Dani? você fica bem sem óculos, viu, Daniel? Vidal! É isso aí, Marques e Eduardo. Olha só, não é querendo criar intriga não, mas essa dupla de apresentadores do Trivela é a que eu mais gosto de ver, viu? Falei. Ele prefere também. Você, prefere ao também, Daniel. vivo já desempregou o Gustavo Rovares, mas tudo bem. Ele tá ouvindo lá, ele tá rezando, daqui a pouco ele vai ouvir. tá? A Ele nossa vai comprar parceria é forte, Daniel. Eu e esse Nossa cara. parceria é forte, Esqueça. nossa parceria. Mas voltando para esse tema do 13, nós temos atualizações sobre a venda de ingressos, porque a última informação divulgada nas redes sociais do Galo da Borborema é que eles tinham vendido ali por volta de 5.067 ingressos para essa arquibancada geral. O 13 está com esse planejamento de lotar a arquibancada geral nesse jogo decisivo diante da Jacuipense. Agora trazemos informações de agora, do início da noite. Eu conversei com o Tony Ambientalista, né, vice-presidente do time do São José, e ele falou que essa venda de ingressos ela já avançou para quase 6.000 entradas vendidas, uma situação que pode gerar ainda mais expectativa, questão de quebrar aquele recorde de presença de público que a gente observou uma vez com o jogo contra o Gama, em um jogo de uns tempos atrás, não sei se vocês vão lembrar, onde o 13 botou ali cerca de 8.000 pessoas no Amigão. E isso é uma situação muito histórica para o Galo, ainda mais vivendo esse contexto aí de busca pelo seu calendário para o próximo ano. O Tony nos falou que já venderam aí cerca de 6.000 ingressos para a arquibancada geral. A promoção do 13 ela é válida até amanhã, ao meio-dia de sábado, né? Ingressos ao preço de R$20. Então veja só, essas imagens aí a galera já observa que ontem formou-se toda essa fila lá na loja do Galo. E outra informação que o Tony nos passou agora há pouco é de que a delegação do time do Galo da Borborema já está em Campina Grande. A gente lembra que eles estavam em Pernambuco, eles estavam se concentrando no CT do Retrô, a equipe pernambucana, porque, de acordo com o técnico Adriano Souza, ele encontrou condições melhores por lá e o contexto melhor para fortalecer o foco de seus atletas, né? Então, a delegação do Galo ela chegou hoje, noite de sexta-feira, e esse jogo acontece na tarde de domingo, às 5 horas da tarde. E outra coisa que está animando a torcida trezeiana é a questão de que o 13 está se reunindo, né? Fazendo uma confraternização, porque vai ter lá na Arena do Galo uma feijoada, né, para os torcedores trezeianos. E essa feijoada ela começa ali por volta das 9 horas da manhã, e a equipe do São José informou que além de tudo isso, além desse pagodão do Galo, vai ter também brinquedos para as crianças, uma loja, né, com produtos oficiais do time do São José e, obviamente, continuar essa venda de ingressos que já é um estouro, já é um sucesso para esse jogo. Ou seja, venda na loja oficial do time, venda na loja oficial do Parque do Povo e venda também na Arena do Galo durante o pagodão do Galo. Rapaz, Marquinhos Júnior, eu não sei você, mas se depender da torcida trezeiana, vai ser lotação em todos os lugares, viu? Do pagode até o Amigão. O pessoal do 13 está animado para esse jogo, viu? Vantagem de 3-1 e já sonhando com a próxima fase da Série D. Boa, Daniel. Mas aí, todo mundo incentivando aí o torcedor e também esses palpites. Você vai pra feijoada? Oi? Você vai pra feijoada se tiver tempo? Vou dar uma passadinha lá, e por que não, né? Vou dar um. Você nem gosta desses negócios? Né? Eu vou passar por lá porque eu vou estar boa, né? na narração, o Gustavo Rovares nos comentários. E o repórter, quem é? É você, meu caro Eduardo Souza. Daniel, muito obrigado, né? Torcerem muito para que 13 e Serra Branca passem, para que a gente possa ter o futebol da Paraíba cada vez mais forte, ainda ter o Campinense já também com Série D para 2027. Já pensou 13, né? Tá um passinho ali da Série D, ainda com expectativas de chegar à Série C, por que não? Né? E a gente vai vivendo esse clima do nosso futebol para 2027. Vivenciando 26, mas já de olho aí em 2027. Lembrando que vai ter Copa Paraíba ainda no mês de novembro, para a gente aquecer aqui toda a nossa equipe esportiva, todos que fazem MR Esportes, enfim, é sempre muito bom estar com os clubes da Paraíba em alta.